Olá, boa noite. O Realidade em Pauta está no ar e nesta semana de estreia estamos exibindo uma série de reportagens sobre a compra da casa própria. Afinal, esse é um dos grandes sonhos da maioria dos brasileiros. E depois de um período em crise, o mercado imobiliário aqui no país dá sinais de recuperação. De acordo com um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em parceria com o Sindicato da Habitação de São Paulo, o aquecimento desse setor imobiliário e o aquecimento da economia contribuíram também para a redução do volume dos chamados destratos, que caíram bastante ao longo do ano passado. Tomando como base as expectativas dos empresários do setor imobiliário, aliadas aos dados do Boletim Focus do Banco Central do Brasil, é possível estimar para este ano um crescimento nas vendas que varia de 5% a 10%. Mas hoje nós vamos falar de uma família que já comprou a casa própria e era um imóvel pronto que aparentemente daria menos dor de cabeça. Menos porque às vezes não é bem assim. E é essa questão que nós vamos mostrar hoje no exemplo de uma família que comprou uma casa que com o tempo foi apresentando alguns problemas estruturais. Acompanhe. Há alguns anos, a sociedade viveu um boom imobiliário. Depois da crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, a economia brasileira começou a dar sinais de prosperidade e o mercado imobiliário seguiu a mesma tendência. E com uma economia fortalecida e estável, houve uma melhora na empregabilidade, na renda e na confiança do consumidor com o futuro. Essas são características que garantem condições propícias para o investimento em um imóvel. Sem contar o programa Minha Casa Minha Vida, que de 2004 para 2014 fez o crédito imobiliário crescer mais de 40 vezes. O número de moradias financiadas aumentou 10 vezes. Foram quase 540 mil unidades ao ano. E foi aí que a família Piper começou a ver a possibilidade de comprar uma casa. Eles moraram de aluguel por anos e viram em 2015 o momento de dar um passo maior. Pesquisaram opções de imóveis, foram a vários bancos ver qual oferecia a melhor taxa de financiamento e em pouco tempo se mudaram para a tão sonhada casa própria. A casa era nova, num pequeno condomínio com apenas 5 unidades e viram ali um lugar tranquilo e sossegado para continuarem a vida em família. Mas com o tempo, as rachaduras e trincas foram aparecendo. Logo no início que a gente comprou, antes de a gente entrar, tinha algumas rachaduras que parecia ser coisa de pintura e também na frente da casa que a pessoa se comprometeu a arrumar. Algumas coisas foram feitas e outras não, mas já aparecia alguma coisa que aparentemente qualquer um acharia que era só pintura. No final do primeiro ano, a gente viu que as trincas começaram a aumentar em boa parte da casa, tanto interno quanto externo. E a gente foi passando um ano, 2 anos e as trincas foram aumentando, né? Até que a gente descobriu que tinha algum problema mais grave na casa. Foi necessário fazer um reforço na fundação da casa, o que levou um bom tempo de reforma. Aqui o morador conta sobre as rachaduras no muro e outras questões decorrentes desse dano estrutural. Problemas que não foram possíveis serem detectados antes da compra, pois apenas com o tempo que se tornaram aparentes. Quando o imóvel apresenta problemas que coloquem em risco a vida dos moradores, como o risco de desabamento, por exemplo, o banco financiador tem um seguro que cobre toda essa obra necessária. O prazo, nesses casos, é de 5 anos. Se até 5 anos depois do início do financiamento o imóvel apresentar problemas, o seguro cobre. A casa da família Piper não apresentou risco de desabar, então não entrou no seguro do banco. Mas os reparos foram necessários, como conta Cleiton. Tem uma regra lá, no caso, a financeira que a gente fez, nos disse que teria que ser antes de 1 ano. E por isso a gente não conseguiu pelo nosso banco que a gente financiou. A família tinha a esperança que o construtor arcasse com os reparos, mas isso aconteceu apenas em partes. E a família bancou grande parte da reforma. Em partes ele disse que ia consertar, mas no fim ele desistiu e não quis mais fazer os reparos da casa. Tudo que a gente está gastando, a gente está fazendo, a gente vai entrar com os processos legais para reaver
esse prejuízo que a gente teve. Além dos gastos inesperados, o duro foi lidar com a frustração pelos problemas da tão sonhada casa própria. É desanimador, né? Mas acho que qualquer um vai ter dificuldade. Sem ter mesmo às vezes com um especialista, tem coisa que você não vê. Você viu, quando a gente estava fazendo os reparos, tem coisas que os pedreiros falavam que é só quebrando e vendo como foi construído. Não existe um raio-x que você vai passar na casa e vai detectar tudo. Mas algumas coisas você consegue descobrir no início. É só ter um pouquinho de ajuda, pesquisar. Hoje tem bastante opções, internet te dá muita ajuda para você ver os problemas. Assim como é interessante levar um mecânico junto na hora de comprar um carro, é bom ter alguém da área da construção civil vistoriando o imóvel. A gente veio, sim, trouxe um engenheiro amigo nosso, né? E algumas outras pessoas, amigos também, vieram ver. Algumas coisas a gente notou que até foram consertadas, né? Um exemplo era o caimento do banheiro, né? Foi arrumado. Mas tem muitas coisas que vocês, às vezes é bom ter de uma casa, um exemplo, uma planta da parte hidráulica, uma planta da parte elétrica. Isso é uma coisa que a gente não tem. Na época a gente não se ateve a isso. Até um vizinho nosso furou de madrugada e acabou inundando a casa, perdeu o sofá, porque não tinha essa planta hidráulica, né? E acabou furando exatamente no cano do banheiro. O problema apresentado na casa da família Piper e em outras casas do condomínio não apresentava risco de desabamento, mas era relacionado à fundação da casa, que passou por reparos importantes. Como a minha casa é a da ponta, é um condomínio que todas as casas não são separadas, são grudadas, a minha, como é da ponta, ela começou a puxar as outras casas também. Ou seja, todas as casas têm trincas igual a minha casa. Mas a que teve maior problema foi a minha, mas todas têm quase os mesmos problemas. O problema foi algo que qualquer um que viesse no início não ia perceber, não tinha como. Foi um problema de recalque na casa, né? A casa desceu um pouco, a casa foi feita em cima de um aterro, né? E com o tempo ela foi abaixando um pouquinho, até nosso piso lateral cedeu e começou a aparecer essas trincas, né? E aí foi feito todo o reparo Eu disse antes que não foi feito o reparo, não foi feito o reparo interno, né? Mas o reparo externo foi feito novamente a fundação, foi feito uma sapata na casa, tem as fotos que dá para ver. E esse reparo externo que causava todos os problemas das trincas, até o piso começou a descolar, quebrar, e isso que afetava a casa. E esse reparo foi feito, mas foi um problema que visivelmente ninguém ia perceber, porque estava abaixo da casa, né? E a esposa de Cleiton estava grávida e no final da gestação durante todo o período de obras. E foi difícil lidar com a sujeira e os preparos do quarto do bebê. Passados alguns meses, voltamos para falar com a Patrícia, que já ganhou o bebê e agora conta sobre a agonia que viveu naquela época. Depois que foi decidido da gente contratar um engenheiro, esse engenheiro fez um projeto e a gente envolveu o engenheiro e o arquiteto responsáveis pela casa. Mas eles iam seguir esse planejamento do engenheiro que a gente contratou. Então, nesse planejamento, primeiro seria do lado de fora, né? Então não atrapalhou tanto a gente dentro de casa, porque eles colocaram um tapume. Atrapalhou no sentido assim, não podia lavar roupa, não podia ir lá no quintal, mas o dano era muito menor. A vida da gente continuava dentro da casa. E nesse planejamento estava acordado que em dezembro eles entrariam para dentro das casas para fazer os reparos e até o dia 15, 18 de dezembro estaria tudo pronto. E não foi o que aconteceu. Além de lidar com a obra no fim da gestação, que não cumpriu os prazos estabelecidos, Patrícia recebeu a notícia de uma possível doença do bebê, o que mexeu muito com o emocional dela. Quando foi em novembro, faltando 2 meses para eu ter neném, eu descobri que possivelmente o neném teria uma cardiopatia. Não era uma certeza, mas era uma possibilidade. Umas 2 semanas depois, eu estava com diabetes gestacional. Então, assim, no meio disso tudo, eu tinha que lidar com o meu problema, que querendo ou não, você quando está grávida, a gente já fica mais sensível, tem toda aquela coisa da ansiedade, por mais que era o segundo, mas a gente tem a ansiedade natural de deixar tudo pronto, de lavar a roupa, de deixar a malinha pronta, de deixar o quarto arrumado, e a gente estava impossibilitado de fazer isso porque a gente só podia mexer dentro da casa quando acabasse do lado de fora. E não acabou no dia que tinha que acabar.
Então, faltavam uma semana para o Natal e a gente estava com tudo quebrado dentro de casa, era poeira. Então, todos os dias eu ia trabalhar, porque chega final do ano e já para sair de licença eu tinha que deixar as coisas do trabalho meio planejadas. E eu chegava em casa e estava tudo cheio de poeira. Então, assim, eram todos os dias. Eu gravei um vídeo falando que o único cômodo da casa que estava normal era a cozinha. Mas fora isso, era uma revolução. O que meu marido fez? Na parte de cima, ele pegou tudo que tinha num quarto, que era o nosso quarto, colocou no quarto do nosso filho, e aí eles quebraram o piso e tudo mais. Depois que esse quarto estava pronto, tudo que estava no outro quarto vinha para esse. E aí era assim, a gente estava vivendo num local de mudança, porque geralmente quando você se muda, o que você faz? Você encaixota tudo, aí você chega num local, você fala, hoje eu vou arrumar esse cômodo. Hoje eu vou arrumar tal cômodo. Aqui eu não podia arrumar nada. Tava tudo assim. Enquanto não acabasse tudo, eu não tinha como arrumar. E eu sou uma pessoa alérgica. Graças a Deus eu não tive nada de alergia. Eu acredito que de alguma maneira eu cheguei a conversar com uma médica. A diabetes que eu desenvolvi, a diabetes gestacional, também pode ser ocasionada pela questão emocional. Então, assim, era o emocional do bebê e era o emocional da casa. Para você ter uma ideia, o neném nasceu no dia 25 de janeiro e no dia 23 de janeiro foi o dia que eu consegui fazer a faxina geral na casa. Então, com 2 dias para eu ganhar neném, eu ainda tinha coisas fora do lugar e sujas e tudo mais. E numa época de festas de fim de ano, tudo estava revirado e impossibilitava de receber convidados. No Natal foi o caos, assim, porque geralmente minha família é do Rio e a família do meu esposo é de Joinville. Geralmente um ano a gente passa na casa de um ou na casa do outro e já aconteceu deles virem para cá. Só que depois das 36 semanas não tem nenhum médico que te deixa subir ou descer serra, e tanto para o Rio quanto para Joinville a gente teria que passar por essa situação. Então assim, era impossível sair daqui e viajar. Ao mesmo tempo, como é que eu ia receber alguém em casa? E aí meu marido falou assim para mim, o que a gente vai fazer? A gente vai sair? Vamos para Campos do Jordão e a gente sai dessa muvuca. Eu falei, não tem condição de gastar dinheiro agora. E Campos do Jordão também é serra. Então a gente teve que ficar dentro de casa, arrumamos do jeito que dava, fizemos a nossa ceia aqui e foi muito difícil, assim, né? Saber que você está na sua casa e que você não tem um conforto no Natal. Agora, nesse processo, de acordo com esse engenheiro que a gente contratou, a gente tem 1 ano para esperar ver se as trincas vão voltar. Se elas voltarem, aí tem que ser feita uma outra coisa, que é o que eles chamam da viga chata. É a estrutura que também houve um cálculo, né, errado. Então a gente está aí aguardando. Até dezembro de 2018 a gente vai ver o que isso ainda pode dar. Né? Bom, ainda bem que no fim tudo acabou dando certo. A obra terminou antes de o bebê nascer. E como o próprio Cleiton falou na reportagem, é bom levar um especialista na área de construção civil para avaliar o imóvel. No caso dele, os danos estruturais não foram detectados antes, mas vários detalhes, como o caimento do banheiro, da soleira da porta e das janelas, foram vistos antes da compra. A nossa equipe levou um engenheiro civil a uma casa que está à venda e depois do intervalo vamos mostrar para você o que é recomendável analisar antes de fechar o negócio. Não saia daí, o Realidade em Pauta volta já.